Pessoal, hoje nós vamos fazer a reflexão do livro Conflitos Existenciais. Estamos no capítulo 17, Fobias. Psicogênese das fobias, desenvolvimento fóbico, terapia para os transtornos fóbicos. Psicogênese das fobias. Os transtornos fóbicos, ou medos exagerados, constituem sintoma neurótico compulsivo, nos quais surge esse pavor destituído de motivo real, em relação a determinado objeto ou situação, encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Então, ela vai explicar que no transtorno fóbico, ou esse medo exagerado, constitui sintoma neurótico compulsivo, surgindo um pavor destituído de motivo real em relação a determinada situação ou objeto, encarregando-se de restringir e perturbar o comportamento do ser. Certamente age como fator causal ou desdobramento da fixação em vivência real já experimentada, quais é que diz respeito à angústia do peito. Noutra circunstância, pode decorrer de medo infante, não superado, em relação ao roedor, aracnídeo, réptil, a escuridão com seu fantasma. Do ponto de vista psicanalítico, decorre de um perigo interno pulsional, ou medo da explosão da pulsão e sua planificação no objeto que se fixa. Trata-se de uma atitude de deslocamento da pulsão do objeto originário para um outro ou de qualquer situação que o substitua. Então, ela vai explicar que, da visão psicanalítica, decorrerá de um perigo interno pulsional, medo de explosão da pulsão, sua planificação no objeto que se fixa. Trata-se de uma atitude de deslocamento da pulsão do objeto originário para um outro de qualquer situação que o substitua. Decorrente da teoria de aprendizagem, qualquer forma, objeto ou situação pode transformar-se num fator de medo, dando lugar a inumerável estado fóbico. Então, objeto, situação ou forma pode vir a se transformar em famor, enquanto um fator de medo, dando lugar a inumerável estado fóbico, cujo nome corresponde àquele mecanismo pulsional que o gerou. Por exemplo, claustrofobia em relação ao lugar fechado, agorafobia, espaço aberto, isoptrofobia, espelho, multidão, acarofobia, inseto, necrofobia, a cadáveres. Então, o medo de inseto é a acarofobia, o medo de cadáver, necrofobia, zoofobia a animais, alurofobia a gatos, antropofobia a gente, autofobia a si mesmo, fotofobia à luz solar. Porém, aprofundando-se a sonda investigativa em torno da psicogênese do transtorno fóbico, encontra-se-ão no espírito fator causal, quando houve comprometimento moral, emocional, decorrente de situação lamentável e ação deplorável contra o próximo ou populacho, mediante ato criminoso ou odiento, experienciado. Então, ela vai explicar que quando a gente aprofunda a sonda investigativa em torno da psicogênese do transtorno fóbico, no espírito encontramos fator causal, quando houver comprometimento moral e emocional, decorrente de uma situação lamentável, de uma ação deplorável, contra o populacho, contra outrem, mediante um ato odiento, experienciado, criminoso. As circunstâncias de ocorrências do momento esculpiram-se no painel delicado inconsciente profundo do revel, porque rechaçado pela consciência, que desejava bloquear a reminiscência dolorosa, apagando imagem infeliz perturbadora. Que ela vai explicar que essa ocorrência e circunstâncias do momento esculpiram no delicado painel do inconsciente profundo do revel, porque rechaçado pela consciência, desejosa de bloquear a reminiscência dolorosa, apagando imagem perturbadora infeliz. Pelo fenômeno natural, em face da lei de causa e efeito,
A ação hedionda praticada sempre ressuma do depósito da memória inconsciente, graças ao perispírito, convidando o calceta à reparação. Então ela vai explicar, como isso não vai ser trago no Céu e Inferno, capítulo 7, itens 11 ao 18, que em face da lei de causa e efeito, via fenômeno natural, a ação hedionda praticada sempre ressumará do depósito da memória inconsciente, graças ao perispírito, convidando o calceta a reparar. Essa recuperação apresenta sob vários aspectos. Inicialmente é o arrependimento que se impõe, fazendo que a lembrança seja evocada e revivenciada, de forma que o sentimento moral dê-se conta da gravidade do ato ignóbil, tomando consciência do deslate, predispondo-se a mudança de atitude em relação à vítima, à vida. Logo depois, de maneira inevitável, a mesma consciência estabelece o sofrimento, defluente do resultado malsão que for imposto a outra, e do despertamento para valor dignificante que nunca pode ficar olvidado pelo sem processo evolutivo. Essa expiação do erro é indispensável para reequilibrar a emoção. Apesar desses fatores, impõe-se ainda a necessidade urgente de reparação do mal produzido. E logo desperta o sentimento dignificante do amor, da caridade, compaixão, solidariedade, facultando o anular de efeito danoso, que ainda perdure. Porém, nem sempre o processo apresenta-se fácil, razão dos sentimentos daquele que for ofendido e que, não desejando desculpar e menos perdoar, desencadeia a ação obsessiva, tirando a angústia no antagonista, que, despreparado para a renovação moral, tomba na malha do sofrimento ultor. A simples visão de qualquer fator que esteve presente na ação nefasta do passado desencadeia a lembrança inconsciente, que se transforma em medo, logo depois em pavor, sob a ação da vingadora mente. Então ela vai explicar que uma visão simples de qualquer fator que estiver presente na ação nefasta do passado desencadeia a lembrança inconsciente, se transforma em medo, logo depois pavor, sob a ação da mente vingadora. Não raro mesmo acontece na vida infante, quando é detectado esse animal ou circunstância que desencadeia a reminiscência nociva, esculpindo-se na memória presente, dando lugar a medo injustificável do ponto de vista atual, porém filho do remorso, do erro cometido. Então, nesse sentido, essa esculpição na memória presente dá lugar ao medo injustificável do ponto de vista atual, porém filhos do remorso dos erros outrora cometidos. Assim sendo, a angústia defluente do medo, de situação, de animal, de inseto, absolutamente destituído de perigo, são um efeito de consciência de culpa, do gravame praticado, e não resolvido pelo self, que desperta para a necessária recuperação. Então, mostra como é complexa essa situação, porque o indivíduo ele precisa despertar para a sua reforma moral, para que ele tenha uma condição mínima de trabalhar no bem, porque é isso que vai apagando os erros que ele outrora cometera e vai o prevenindo de cometer outros. Porque do momento que o indivíduo ele se transforma moralmente, ocupa o seu tempo com atitudes nobres, com frutos positivos, ele não só está se prevenindo de novos erros, como está acertando mais. Nesse sentido, que a angústia que deflui do medo de situação animal inseto, destituída absolutamente de perigo, é efeito consciencial da culpa, do gravame praticado, não resolvido pelo self, despertando para a necessária recuperação. Automaticamente evitando situação afligente, o enfermo parece negar-se ao enfrentamento com a consciência, procurando manter obnubilada a razão, dessa maneira evadindo-se da reabilitação. Mesmo fator atual que desencadeia transtorno fóbico é resultante do impositivo divino, que gera a circunstância na qual o infrator da lei é convidado a refazer ordem e equilíbrio, que fora perturbado pela sua inépcia ou perversidade no trânsito evolutivo pretérito. Então, ela vai trazer que, quando a gente considera fator atual desencadeante de transtorno fóbico,
resultam de um positivo divino que gera circunstância, onde o infrator da lei está sendo convidado a refazer a ordem, o equilíbrio que fora perturbado pela sua inépcia ou sua perversidade no trânsito evolutivo pretérito. Ou seja, quem desarrumou vai ser constrangido a arrumar. A saúde real decorre do espírito em si mesmo, destituído de compromisso negativo e de conduta reprochável. Então, ela vai trazer que quando a gente pensa numa harmonia real, numa saúde orgânica, mental, espiritual, perispiritual, isso na verdade está no espírito, em si próprio, destituído de um compromisso negativo e de uma conduta reprochável, porque resolveu, reparou, consertou e se propôs heroicamente a seguir um caminho de elevação. Como ninguém alcança a cumeada sem que se lhe faça necessário passar pela baixada e sofrê-la, é natural que, no desafio da ascensão moral e espiritual, muitos tormentos sejam desencadeados em razão de condutas impróprias ou esdrúxulas, que serviram de recurso para a vivência individual. Cometido o abuso, nova instância surge com a carga da sua consequência, exigindo reparação. Então, do momento que o abuso fora perpetrado, nova instância surgirá com a carga da sua consequência, exigindo reparação. Cada ser é, portanto, somatório de suas existências anteriores, nas quais desenvolvera valor sublime que lhe dormia índice, desabrochando na vestidura carnal, qual semente que, para transformar-se em árvore frondosa, necessita do generoso acolhimento do solo, onde se entumece, cresce e atinge sua fatalidade vegetal. O destino do espírito é a plenitude que lhe está reservada e que alcançará, mediante passo seguro no rumo do dever da paz. Nesse sentido, que ela vai explicar que nós somamos as nossas experiências transatas, nos quais desenvolvermos valores sublimes que nos dormem íncitos, desabrochando na vestidura carnal qual semente, que para transformar-se em árvore frondosa necessita do acolhimento generoso do solo, onde se entumece, cresce e atinge sua fatalidade vegetal. O destino do espírito é a plenitude, é ele reservado e que alcançará mediante passo seguro, no rumo da paz do dever. Desenvolvimento fóbico. A fobia é uma perturbação de ansiedade relativamente comum, apresentando-se totalmente irracional. Se alguém reside em uma floresta, é natural que lhe possa cometer o receio de encontrar uma fera, um animal perigoso. No entanto, encontrando-se numa cidade civilizada, a probabilidade quase desaparece. Entretanto, em face de na cidade existir um jardim zoológico, o injustificado medo transfere para aquele local. Por extensão da zona onde se localiza, passando o paciente a recear toda a área, generalizando o estado fóbico. Esse medo assume proporção grave, passando a estar presente em todo momento e aspecto da vida, em face da preocupação que desencadeia. Então, ela explica que isso vai assumindo proporções gravosas, passa a presenciar em todo momento e aspecto da vida, passa a preocupação a desencadear. Não há uma lógica motivadora desse estado em face do paciente que tem esse medo, podendo evitar lugares nos quais poderá sofrer o perigo de ser vítima daquilo que o aflige. Isso é, multidões ou animais ferozes preferem estar onde isso não ocorra. Mesmo assim, permanece pavor, que pode ser brando ou não. Ela vai explicar que não vai haver a lógica motivadora desse estado, em face do paciente que tem esse medo, podendo evitar lugar nos quais poderia sofrer o perigo de ser vítima daquilo que o aflige. Isto é, populares ou animais ferozes, preferem estar onde isso não ocorra, mesmo assim o pavor permanecerá, que pode ser brando ou não. John Locke supunha que a fobia estaria associada fortuitamente à ideia perturbadora. Então, ela vai estar explicando que, mesmo que o indivíduo esteja num local
onde não ocorra animal feroz, ele poderá permanecer apavorado. John supôs que a força que está acontecendo do medo estaria associada fortuitamente à ideia perturbadora, qual que ocorre na infância com a história atemorizante, produzindo medo escuro para sempre. Na atualidade, igualmente, diversos autores concordam que a fobia pode ter como causa o condicionamento clássico, isto é, medo de determinado fator temeroso, que desencadeia a resposta na ativação autonômica, alteração cardíaca, frio, sudorese, que tipifica o estado mórbido. Então, ela vai explicar que houve a suposição de que a fobia estivesse associada fortuitamente à ideia perturbadora, qual ocorre na infância quando se lhe narra uma história atemorizante e produz medo escuro para sempre. Igualmente, na atualidade, diversos autores concordam que as fobias podem ter como causa o condicionamento clássico, isto é, medo de determinado fator temeroso, que desencadeia a resposta na ativação autonômica, alteração cardíaca, frio, sudorese, que tipifica o estado mórbido. Podem algumas fobias ser resultados desse condicionamento, quando alguém fora vítima de uma picada de inseto ou mordida de animal, e passou a temê-los, tornando-se uma fobia adquirida, e gerando condicionamento que se amplia ante estímulo novo. Ela vai explicar que algumas fobias podem ser resultado desse tipo de condicionamento. Quando alguém vítima de uma picada de inseto, mordida de animal, que ficou preso num elevador, que foi mantido num quarto escuro como um castigo, passa a temê-los, tornando-se uma fobia adquirida e gera condicionamento que se amplia ante estímulo novo. Também estuda-se em Sanchard se aceita a teoria da prontidão da fobia, que seria resultado da herança dos nossos antepassados, os primatas, que foram vítimas de outros animais e insetos perigosos e, graças à seleção natural, desenvolveram medo espontâneo a esses estímulos, havendo-os transmitido às futuras gerações. Como confirmação, pode citar o medo do indivíduo normal, não fóbico, de determinado estímulo produzido por animal e símiles. Nesse sentido que surge crítica à teoria em face da impossibilidade de estabelecer esse correlacionamento entre o estímulo original e o efeito representativo. Justifica-se ainda que na experiência em laboratório, o sujeito pode ter sido contaminado mediante contato com outros cultivadores desses receios, ou serem vítimas das tradições culturais, com as suas lendas, mitos, a gerar no inconsciente um medo injustificável. Diferentemente do que ocorre na fobia específica, outras existem mais amplas e comuns, como as de natureza social. Nesse capítulo, o paciente receia ser vítima de circunstância ou ocorrência que o leve a um constrangimento público, a uma humilhação indesejada, assim evitando qualquer possibilidade de ocorrência, isolando-se quanto possível da convivência social, afligindo-se demasiadamente, sempre que se encontra exposto a esse perigo. Então, o indivíduo, ele receia ser vítima de ocorrência, circunstância que o leve a constrangimento público, a uma indesejada humilhação, assim evita qualquer ensanche de ocorrência, isolando-se, quanto possível, da convivência social, afligindo-se demasiadamente, sempre que se encontra exposto a perigos desse rol. No entanto, a vida é constituída por desafios que convidam o indivíduo a amadurecimento psicológico, a vivência e experiência que o assinala com sabedoria, fortalecendo-lhe valor ético, moral, conquista cultural, religiosa, evolução espiritual. Ela vai explicar que a vida constitui-se de desafios, nos convidando a amadurecer psicologicamente, a viver a experiência que nos assinala com sabedoria, discernimento, perspicácia, fortalecendo-nos valor ético, moral,
conquista religiosa, cultural, evolução espiritual. Uma vida normal é rica de sucesso e insucesso. Quando sucede os últimos, aprende como não mais os repetir, adquirindo-se método eficaz para vivenciar a luta de maneira equilibrada, enriquecedora. Vitimado pela fobia social, o indivíduo receia qualquer tipo de conduta pública, sempre temeroso do que lhe aconteça algo que o deprecie, como falar em público, gaguejar, alimentar-se ante outros, ser vítima de engasgo, que são normais perfeitamente, acontecendo com as demais pessoas. Variavelmente, quando se sentem obrigados a comparecer a estas reuniões profissionais, sociais, culturais, que não pode evitar de maneira alguma, busca estímulo no álcool, amparo no cigarro ou na droga, por cujo uso perde momentaneamente o medo, encontrando arrojo, coragem para o enfrentamento, que mostra o risco disso, porque a consequência é se tornar dependente pela repetição, adicionando mais essa aflição à fobia de que são portadores, porque junto com a fobia ele vai unir uma dependência, seja de um álcool, um cigarro, uma drogadição, que leva a degeneração de nervo, adoecimento hormonal, a câncer de todo porte, a depressão. Numa análise mais profunda do self, encontrar-se-á um registro de causas do transtorno em existência passada, quando foi feito mau uso do comportamento, ou se vivenciou ação perturbadora desagradável, que deixou registro no tecido sutil do perispírito, tão grave for a ocorrência infeliz. Então, ela vai explicar que, quando a gente analisa mais profundamente o self, encontramos o registro da causa do transtorno em existência passada, quando foi feito mau uso do comportamento ou se vivenciou ação perturbadora desagradável, que deixou registro no tecido sutil do perispírito, qual circuitaria tão gravoso for a ocorrência infeliz. Indivíduo que fora convidado a destaque social e dele somente se aproveita para enriquecimento ilícito, para gozo pessoal, perdulário em relação aos valores da vida, que gera culpa, e ora se apresenta em forma de medo de ser surpreendido e desmascarado. Então, mostra escolhas que aconteceram do indivíduo. Sob outro aspecto, que padeceu situação penosa e não pôde digeri-la, superando-as, o que se transformou em fobia, toda vez que algum estímulo desencadeia a associação inconsciente. Então, se o indivíduo padece uma situação penosa e não pôde digerir isso, porque, inclusive, quando alguém faz uma autoabordagem, usando uma palavra iniciática, é como se eu desse forma para algo que aconteceu. Porque se uma determinada situação difícil, ela se passa, e eu não dou uma abordagem para isso, e posso, a partir de concretizar isso diante de mim, fazer atenuação, a digestão dessa situação e assim resolver dentro de mim, acaba que isso pode voltar. Por esse motivo que existe uma recomendação da gente usar uma palavra iniciática, porque não precisaremos ficar de maneira prolixa, mas de forma objetiva, usar um iniciático refletivo para fazer essa reflexão e, a partir disso, olhar concretamente para o que aconteceu, porque cria uma forma, situação, e aí tem como a gente digerir, palatabilizar e encontrar meios eficazes de agir diante da situação. Nesse sentido que, se o indivíduo vive uma situação penosa e não pôde digerir, superando-a, o que se transformou em fobia toda vez que algum estímulo desencadeia associação inconsciente. Por exemplo, a desencarnação durante um desabamento que produzir asfixia até o momento final, e a presença em um ambiente fechado que logo produz dificuldade respiratória. O sepultamento durante uma crise de catalepsia, com um posterior despertamento no túmulo, e a morte dolorosa por falta de oxigênio no mausoléu ou sob a terra. Então, ela vai explicar essas situações
em que o indivíduo ele cria um trauma porque não fez essa digestão mental adequada, como no caso de falta de oxigênio no mausoléu, sob a terra, morte dolorosa, em que acaba que o indivíduo, por não ter o oxigênio naquele local, por estar sob a terra desabado, devido a uma ruição que aconteceu de um prédio, ou no mausoléu, então fica aquela experiência. A gente tem relato de um indivíduo atualmente que, numa existência anterior, foi torturado com fogo na Inquisição, ter uma aversão à religiosidade. Porque ele tem um trauma de uma situação que ele não digeriu adequadamente, como precisaria, e acaba que a experiência que ele teve numa existência pregressa de vir a morrer no fogo e dos sofrimentos que lhes foram infligidos, ele ressuma isso e que o leva a ter um afastamento do cristianismo, porque ele pressente algo ameaçador, sente um medo, uma dificuldade. Nem todas as formas fóbicas procedem de existência transata naturalmente, mas um grande número delas tem sua origem nessas malogradas reencarnações, de cujo efeito o espírito ainda não conseguira libertar-se. Nesse sentido, que é um processo de autolibertação, de autocura. Ainda nesse capítulo afligente, a obsessão desempenha papel primacial, em razão do sentimento hostil daquele que fora prejudicado, e não consegue superar a mágoa, o ódio, fazendo permanecimento ávido de desforço e aproveitando-se da ocorrência natural que são impostas ao infrator de uma para outra existência, ampliando o sofrimento. Então, ela vai trazer que, nesse capítulo aflicional, desempenhará papel primacial a obsessão, de todo porte, que vai desde a simples, a meia obsessão, que é grave, porque graça no nosso meio. E o indivíduo meio obsedado, ele tem pensamentos indevidos, sentimentos ruins, palavras indignas, ações malévolas, mas passa despercebido no meio da multidão, porque ele está meio obsedado. Então, o indivíduo fica dificultado no autodespertamento para a reforma que ele precisa realizar para estar dentro da alma. Nós temos obsessão simples, depois isso vai ganhando vulto, se torna subjugação, pode virar fascinação. Na subjugação, o indivíduo perde o controle da própria vontade, ela pode ser orgânica, moral. Na fascinação, a razão, a inteligência do indivíduo está sob domínio de um obsessor. Então, se existe um tratamento adequado, na obsessão simples, isso impedirá de virar uma subjugação. Nesse sentido, que isso está ligado ao sentimento hostil daquele que fora prejudicado e não conseguiu superar a mágoa, o ódio. Permanece ávido no desforço, aproveita-se da ocorrência natural que é imposta ao infrator de uma para outra existência, ampliando-lhe o sofrimento. A princípio, telepaticamente, enviando mensagem e sensação perturbadora, mediante ressonância ou indução mental. Amplia cerco à medida que o paciente aceita a imposição deletéria. Então, ela vai explicar que, a princípio, isso acontece telepaticamente, no envio de mensagem, sensação perturbadora, mediante indução mental, ressonância. Amplia o cerco à medida que o paciente aceita a imposição deletéria. Por isso que aqui entra a importância da vigilância. Porque se existe uma ressonância ou indução mental que amplia o cerco à medida que o paciente aceita essa influenciação, esse parasitismo, essa imposição deletéria, numa tentativa de franca vampirização, vai chegar um momento em que ele vai ser tomado. Por isso que nós temos que ter resistência moral para lidar com isso. Precisamos ter observação, vigilância, oração, para que a gente tenha recursos morais
para podermos fazer frente a essa situação e então não seja feita ampliação e veredictiação do cerco em torno de nós, que iniciou com o aceitamento da imposição deletéria, nefanda. Num conúbio emocional e psíquico mais estreito entre o desencarnado e o encarnado, por fim, lhe passa a sofrer injunção penosa. Então, isso desemboca nesse conúbio psíquico emocional mais estreito, que enfecha entre desencarnado e encarnado, que ele passa a sofrer injunção penosa, com consequências graves. O clichê mental que perdura através do tempo no arquivo do inconsciente profundo ressuscita o pavor, abrindo espaço para o acossamento do perseguidor inclemente, que se compraz com a ocorrência perversa. Então, acaba que isso terminará por acontecer. E é nesse sentido que, quando a gente percebe que existe essa insinuação obsessiva, a gente já tem que ficar atento, porque esse acossamento, que é o ato e efeito de seguir ao encalço, dar caça, ataque ou agressão incessante durante perseguição, isso nos mostrará que o clichê mental vai perdurar através do tempo no arquivo do inconsciente profundo e vai ressuscitar o pavor, o pânico, a ansiedade mórbida, em que o indivíduo perde o controle da própria emoção, do próprio sentimento, da própria gênese pensamental. Porque chegado aqui, o indivíduo, inclusive, ele pode adentrar monoideia, fixismo de pensamento, em que aquilo fica se repetindo nesse clichê que ela traz aqui. Isso vai perdurando, danificando a circuitaria sutil e delicada da nossa mente. Isso significa que espaços estão sendo abertos e brechas para o acossamento, para o encalço do perseguidor inclemente, que se comprazerá com a ocorrência perversa. Quanto mais o paciente deixa se atemorizar pelo estímulo que produz o fenômeno fóbico, porque, inclusive, quando alguém tem uma atitude infeliz, ele vai se conectar com um espírito mais perverso. Nunca é na mesma faixa a conexão que acontece devido a uma determinada ação. Do momento que alguém opte por caluniar, por se vingar, por agredir, ele vai se conectar com espíritos piores do que ele, mais cruéis, que vão encontrar espaço na sua circuitaria psíquica para o dominar. Por isso que é grave, porque do momento que o indivíduo ele não se resolve pelo perdão, pela compaixão, pela bondade, caridade, ele vai se conectar com espíritos que são inclementes, perversos, e que vão usá-lo nos seus planos, e que o primeiro a ser prejudicado será ele próprio, porque o indivíduo cai no estado subjugativo, perdendo o domínio sobre si mesmo, mesmo que na correria e na movimentação do dia aparentemente esteja normal, mas o indivíduo está sob domínio de força obsessora. Então não significa que quando você olha para alguém, a pessoa aparentemente trabalhando, andando, se alimentando, que ela não está obsedada, isso é enganoso. Alguém pode estar sob a ação de espírito obsessor e que está acompanhando e dominando esse encarnado, inclusive levando a urdições de desforço, de ideação suicida, de loucura, de desequilíbrio. E, aparentemente, a pessoa está bem. É nesse sentido que, quando a gente fala da nossa situação na Terra, a gente tem que ter cautela, porque a meia obsessão, por exemplo, ela graça, ela pulula para todo lado, mostrando que nós temos tendência a estarmos obsedados.
Se eu descuido da minha vigilância e dou brecha para o mal, ele vai me dominar. Porque isso habita em mim, na minha sombra. Se eu tivesse só luz dentro de mim, não correria risco da ação obsessora me subjugar, me fazer trabalhar para ela, fazer esse conduzimento da minha mente. Mas como eu tenho uma sombra dentro de mim, se eu der brecha para os sentimentos inferiores, da mágoa, da queixa, do azedume, da revolta, com todo o seu cortejo de diferente porte, naturalmente eu estarei permitindo conexões nefandas com a minha mente e que vão me controlar. E chegado nesse ponto, o indivíduo ele tem pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes que o comprometem, porque ele passa a errar, a cair mais, porque ele já não está sob o próprio domínio. Então, do momento que a gente perde essa autoabordagem, esse autocontrole, alguém vai nos controlar. E a partir do momento que isso aconteça, eu, por já não estar no meu juízo, na minha vigilância que deveria, na minha observação cautelosa, na sabedoria, na lucidez, para escolher o melhor, eu vou de queda em queda. Que depois, como a Jona traz para nós nesses recortes, serei constrangida a consertar. Porque mesmo que eu esteja sob a ação obsessora, eu continuo responsável por aquilo que eu estou realizando. Existe atenuante, agravante, mas aquilo que eu realize perpétuo, maléfico, eu vou ser chamada à revelia de mim mesma a resolver. Porque quando chega a expiação, ela é imposta. Ela é penosa, é um tempo longo, onde eu vou ter que expiar até resolver. Porque se eu expio e revolto, eu vou ter que expiar de novo aquilo. Até uma hora que eu, vivendo aquela expiação, consigo resolver o estrago que eu causei. Nesse sentido que ela vai dizer que quanto mais o paciente deixa se atemorizar pelo estímulo que produz o fenômeno fóbico, mais esses amplia sua área, tornando-se insuportável, dando ensejo novo temor, que antes não existia. Então vira uma cadeia, um bumerangue retroalimentativo que vai levando o indivíduo à loucura. Porque se o indivíduo se deixa atemorizar pelo estímulo que produz o fenômeno fóbico, mais esse fenômeno vai ampliar a sua área. Vai se tornando insuportável, insustentável a situação, ensejando a novo temor que antes não existia. Na terapia para o transtorno fóbico, ela vai trazer que o processo psicoterápico é de grande eficiência para restabelecer a saúde emocional do paciente fóbico, trabalhando o inconsciente de forma a demonstrar-lhe a inutilidade do receio que jamais se transforma em acontecimento prejudicial, sua vida, sua saúde. Nova associação pode auxiliar na representatividade, que faculta o equilíbrio, proporcionando bem-estar, autoconfiança. Então, ela vai explicar que associações novas poderão auxiliar para a representatividade, a facultar o equilíbrio, proporcionando autoconfiança e bem-estar. E essa questão de associação nova é interessante porque são colagens novas que o indivíduo vai fazendo, onde ele cria uma nova representatividade que faculta a harmonização, mostrando que isso é possível de ser feito, onde eu substituo uma imagem negativa por uma imagem positiva, uma monoideia que me causa insegurança por uma ideia que traz paz, uma associação mental que me perturba por uma correlação mental que me fortalece. E nesse sentido, que à medida que o indivíduo ele deseja e se torna terapeuta de si mesmo, ele consegue ir se harmonizando à custa do golpe do esforço próprio. Por isso que, dependendo do estado que o indivíduo tem, ele precisa ter um heroísmo para poder se levantar da própria miséria,
e conseguir refazendo essa circuitaria espiritual. Visto que, do momento que alguém esteja numa situação que precisa ser resolvida, o primeiro interessado deverá ser o indivíduo que está nela, que toma atitude de se ajudar e de procurar recurso para a sua situação. Nesse sentido, que quando a gente tem essa humildade para reconhecer a nossa situação e procurar ajuda, isso vai facilitar. Porque o indivíduo que fica no melindre, no capricho, numa arrogância, ele não se encoraja a procurar recursos para o auxiliar. Ele fica num canto, sofrendo as consequências da próprio adoecimento mental e se fecha para o auxílio que existe, mas eu precisarei procurar. Inclusive, gente, quando o indivíduo ele consegue perceber que tem auxílio para ele, já é libertador. Porque uma das características da subjugação é o indivíduo achar que ele não tem solução. Isso é enganoso. Porque sempre há forma de atenuar a situação. Mesmo que seja uma psicose, que não tem cura numa encarnação. Você faz uma amenização de efeitos, burila comportamento, elimina excessos. Isso tem como fazer. Cura, remissão não é possível, porque você só resolve a psicose com a reencarnação. O indivíduo, ele vive uma encarnação nesses metais nobres, mesmo na situação psicótica, ele sai para o astral e quando ele volta numa próxima reencarnação, ele já vai minimizando ainda mais o seu adoecimento mental, até que ele resolve. Mas isso é com encarnação que acontece. Mesmo nessa situação, é possível sempre melhorar. Se o indivíduo acha que não tem solução para a sua situação, cuidado, porque isso é ideia obsessora. É o vampirizador que tenta colocar na nossa cabeça que não há saída para nós. Inclusive, tentando nos fazer acreditar que para encontrar uma saída para a nossa situação, eu preciso usar um meio nefando, o que comprometeria o todo. Vou pegar um exemplo que foi dado para uma adolescente de uma criança de 10 anos que venha a ser molestada sexualmente dentro de casa e venha a ficar grávida. Se a gente considerar uma lei, ela poderia fazer um aborto. Mas, para resolver o mal do que aconteceu com ela, ela iria usar um recurso ruim. Porque uma criança gerada numa situação dessa, ela não participou disso. E ela entrou na encarnação porque precisa, tanto quanto qualquer um encarnado, viver essa experiência aqui. Se eu fecho essa oportunidade para ela, na verdade eu estou trazendo uma culpa para ela que ela não teve do que aconteceu e, ao mesmo tempo, eu estou usando um meio errado para atingir um fim que suponho seja positivo. Acontece que se a gente não começa nobre, continua nobre e termina nobre, não adianta, porque a brecha vai ter sido dada. Nesse sentido, que quando a gente é tentado a usar um meio escuso, ilícito, errado, para atingir um fim aparentemente positivo, cuidado, isso é enganoso. Porque mesmo que tenha um resultado que pudéssemos justificar como o almejado, o que deveria ser, se eu precisei usar um meio negativo, houve queda. Já houve contaminação espiritual. Por isso que nós temos que ter cautela, porque são situações sutis, que vão testar nossa aptidão, nossa perspicácia, até mesmo na boa intenção. Ter uma intenção positiva não bastará. Eu preciso saber me movimentar na direção do bem.
Eu preciso ter o discernimento, aplicação do senso comum, saber me consultar com circunstância, consono Kardec nos traz, ter uma sábia lentidão, uma prudente reserva, uma moderação constante, senão a gente se perde, mesmo na melhor da intenção. É nesse sentido que ela vai explicar que novas associações poderão auxiliar na representatividade que faculta equilibrar e proporcionar bem-estar e autoconfiança. Então, eu posso refazer meus arquivos. Eu posso recolar meus recortes mentais, visando autofortalecimento, autoamor, autoperdão e ir me recuperando. Por sua vez, o paciente deve trabalhar-se interiormente, procurar introjetar coragem, arrojo, bom senso, vencendo a pouco e pouco o medo, mais simples, e avançando no rumo da fobia perturbadora. Então, ela vai trazer que o paciente, ele tem que se movimentar interiormente. Se ele ficar vitimado, esmagado, ele não dá um passo. Inclusive porque quando a gente fala da nossa situação na Terra, tudo se movimenta para nos esmagar. Se eu me deixo levar por isso, um cisco vai ser o suficiente para eu tropeçar e tombar no chão. É nesse sentido que, nesse tipo de vibração que existe na Terra, como um orbe de prova e de expiação, as pessoas são educadas para esmagar umas às outras. Então, o indivíduo, ele mesmo atormentado, transtornado, enlouquecido, ele acha que precisa esmagar o outro. E não percebe que com isso ele se adoece mais. Se compromete espiritualmente na conexão com novos obsessores. E vai se afastando de si mesmo. Então, de um momento que a gente se deixa levar pela ideia materialista, que nos diz que é o caminho de esmagar outrem, eu estou me ruptando, me degenerando, e se eu não tomo cuidado, de maneira irreversível. Porque o primeiro a ser prejudicado com as vibrações de ódio, de vingança, é a própria pessoa que as emite. Da mesma forma que o cultivador do perdão, da caridade, é o primeiro a ser beneficiado, porque ele libera substância de harmonização, de cura, de libertação da sua circuitaria, de recolagens nobres, e vai conseguindo dar, mesmo que lentamente, passo para avançar. Por esse motivo que aquele que está nessa situação precisa ter uma vontade forte, elevada ao nível máximo, para se movimentar na direção da cura. Porque se existe uma vontade enfraquecida, eu sucumbo perante a minha situação. Porque vontade é diferente de desejo. O indivíduo pode ter desejo de acender um cigarro, mas a vontade dele diz não, porque sabe que o tabaco vai fazer mal para ele. Do momento que a gente vai amadurecendo e fortalecendo a nossa vontade, a gente consegue falar não para o desejo. Até que chega um momento que o meu desejo, ele se alinha à minha vontade. Então, o indivíduo precisa levantar às 6 horas da manhã. Quando o relógio desperta, o desejo dele pode ser ficar na cama, mas a vontade diz para ele que ele precisa levantar para ir trabalhar. Se o indivíduo ainda está numa faixa em que o desejo é continuar na cama, mas a vontade vai se fortalecendo, ele consegue falar não para esse desejo e levantar para ir trabalhar. Mas, do momento que ele vai fortalecendo a sua vontade, ele vai modificando seu desejo, alinhando ela à sua vontade, submetendo o desejo à sua vontade. Chega num ponto que o indivíduo, ao relógio despertar às 6 horas da manhã, ele já sente o desejo de levantar e trabalhar. Então, é uma construção interna, é uma criação de hábito positivo, que a gente vai fazendo passo a passo. É nesse sentido que, mesmo lento, a gente precisa avançar constante, porque se eu paro, eu caio.
Se eu me permito a paralisação no meu processo, eu acabo sendo tomada por uma vontade enfraquecida, por uma fraqueza, por uma falta de energia, por uma derrota perante mim mesma, porque o nosso fracasso é dentro de nós. A verdadeira vitória não é sobre alguém, a verdadeira vitória é aquela que eu realizo sobre mim mesma, no domínio das minhas paixões, na vitória sobre a minha sombra. Quando eu consigo fazer a luz brilhar dentro de mim, e ela é solitária, ela não tem testemunho nem aplauso. A pessoa sabe se ela está vencendo a si mesma, ou se ela está sendo levada pela sua sombra, como joguete ao vento. E que traz companhias espirituais que farão o seu conduzimento como marionete. Nesse sentido que quando a gente fala da atitude de ter uma vontade alavancada dentro de nós, que movimenta nosso recurso para fazer a vitória dentro de nós, isso significa algo que eu escolho, que eu direciono meus recursos para isso. Porque porta dentro d'alma eu saberei se eu estou dando conta de vencer a mim mesmo. O outro pode não dar notícia, mas eu saberei o que em mim que está comandando, aquilo que está dando o conduzimento da minha mente. É por isso que o materialismo é enganoso, porque ele nos avisa que vencer é destruir alguém. O materialismo nos reza que para a gente sair de uma competição no pódio, a gente tem que pisar em cima de quem está do nosso lado. Isso é uma mentira. Porque se nós considerarmos o testemunho de Jesus, ele, à medida que andava, levava quantos ele conseguia com ele para subir. Porque sozinho a gente poderia até ir mais longe, mas acompanhado, o que vai acontecer? Nós vamos além. Mesmo que sozinho o indivíduo correndo rápido, ele vá chegar no pódio mais rápido, se ele leva outros com ele vai mais alto. Voa além. E nós, como o senhor não fala na coleção A Vida no Mundo Espiritual, a gente se eleva com aqueles que elevamos e nos rebaixamos com aqueles que rebaixamos. Por isso que a Jona vai trazer que o indivíduo precisa elaborar-se interiormente, procurar introjetar arrojo, coragem, intrepidez, bom senso, vencendo a pouco e pouco o seu medo mais simples e avançar no rumo da fobia perturbadora. Seja adicionando um recurso terapêutico espírita, como esclarecimento em torno da realidade espiritual que cada um é, a justiça da reencarnação, bioenergia, como também através de passos da água fluidificada, da leitura iluminativa à sessão desobsessiva, quando o paciente preparar-se pelo estudo e pela conduta para delas participar. Uma atitude positiva de confiança em Deus ante ocorrência fóbica é de valor insuperável, oferecendo resistência para qualquer tipo de enfrentamento emocional, entre os quais perturbação desse porte. Então, ela vai concluir dizendo dessa atitude positiva, de confiar em Deus, de confiar em si mesmo. Ante ocorrência fóbica, tem um insuperável valor, oferecendo resistência moral para qualquer tipo de enfrentamento emocional, entre os quais perturbações dessa ordem. Então, ela vai nos mostrar que o cultivo da bondade vai dissolver o obstáculo em silêncio. Chegamos nessa simplicidade que atende ao dever, que sustenta nosso lugar, ambienta o céu dentro de nós. Essa humildade sem brecha, que nos ajuda a dar nosso melhor e ser feliz, ruptando a abertura de autoaprimoramento que se ampliará ao infinito. Não é só evitar o mal, precisamos fugir dele e ter horror a ele. Como isso não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, não bastará fugir do mal, a gente tem que ter horror a essa situação.
Nesse sentido, que ao mostrarmos por nossa doçura, nossa resignação em suportar os males dessa vida, teremos essa humildade, imensa satisfação, vantagem, alegria que Deus nos envia. Porque até para viver as coisas boas a gente tem que ser humilde. Mostrando que há em nós um princípio superior, alma obediente a uma lei, uma verdade também superior, o espiritismo, e na religião que o indivíduo prefira. A gente vai avançando sem precipitação, verificando a solidez do terreno onde pisamos, medindo nosso passo no estado da opinião. Não prosseguiremos sem ter na mão o sonda e sem consultar o vento, nos limitando ao estritamente necessário, necessidade urgente, já que não esquecemos, consta nos preceitos do mestre, que em tudo é preciso pedir conselho à circunstância e aplicar o senso comum no que realizamos. Mas seguiremos sendo nós mesmos. Por não saber esperar, a fim de chegar no momento exato, diz Kardec, os muito apressados e impacientes, em todos os tempos, hão comprometido a melhor causa. Não se pode pedir as coisas senão que elas podem dar, à medida que se vão pondo em estado de produzir. Se o indivíduo se auto-vitima, abre mão da própria força, se é pequena. Alguém tem compaixão disso, faz no seu lugar. Quanto mais eu me vitimo, mais dependente fico, acreditando que sou pequena mesmo, fraca, que não tenho condição. Escorrói a autoestima. Quando carrego o peso que é meu, eu vou me fortalecendo. Mas se eu carrego um peso que não me pertence, eu leso o músculo da minha alma. Na vitimização, acontece do indivíduo se recusar a pegar o peso natural que lhe pertence, o músculo vai ficando cronicamente cada vez mais fraco. Chegado aqui, nem o peso que ele já pegava consegue mais. Cria expiação. Vitimar passa a ser a riqueza do ser, sua vida, vítima da própria experiência, vivência. Nem vitimação, nem autossuficiência. Nem querer ser o salvador no mundo, o curador, nem se omitir. Jesus nos pede para tomar nossa cruz, ao fazer isso, nosso músculo fortalece. Por isso precisamos nos autoconhecer, saber onde estamos. Como aos leprosos, ele pedira para movimentar, a cura só acontecerá quando saímos do lugar de pena de nós mesmos ou da arrogância de achar não precisarmos de ninguém. Nesse sentido que poderemos fazer esse prosseguimento do labor pela verdade, não tombarmos na trampa, prosseguindo impertérritos, felizes. Por isso que mesmo que o indivíduo ele tenha uma predisposição para desvitalização de energia da força em que se firma o conteúdo emocional, com uma relativa facilidade, assoberbando-se da aflição de acontecimento que não tem o menor sentido perturbador, vítima que se fala de injunção, que teme enfrentar ou que rejeita de forma consciente, derrapando em estresse. Frágil psicologicamente, não conseguindo sair do período infante, que necessita de mãe superprotetora, do ninho doméstico defensor, sem haver preparados para a vida adulta, constitui inevitavelmente o desafio necessário à evolução. Nesse sentido que significará esse despertar e que nos trará essa bênção de podermos, no período que nós estamos, agora próximo ao carnaval, termos essa conscientização. Enquanto o midiático nos fala para irmos para determinados ambientes, nós, a partir do despertamento, perceberemos que locais onde existe uma bebida, uma droga, um cigarro e ambientes que convidam a viciação vão ser comprometedores para essa saúde moral que o indivíduo busca, significando que devamos evitar. O midiático vai nos estimular para ir, porque cofres estão sendo enchidos a partir daquilo que se consome num período de carnaval. Nesse sentido que, do momento que nós despertamos para a nossa rédea da nossa situação, a gente vai se acostumando à responsabilidade e deixando o excesso de escrúpulo,
de desejar um mundo por nós elaborado, no qual o acontecimento obedeça padrão agradável, ordenamento geométrico submetido ao nosso critério de avaliação. Por esse motivo é que nós seremos chamados a resolver nossos problemas, enfrentar nosso dilema e fazer as escolhas saudáveis.